Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é a estrada IP3 hoje. Ela está em processo de construção, ok? Tem a placa lá, vocês estão vendo? Ferrovial é a empresa que ganhou o concurso para a execução dessa obra. É um acesso muito importante entre Coimbra a Viseu que vai ser executado, ok? É um investimento alto, eu não sei bem exatamente o valor, mas aqui vocês podem ver já a sinalização da obra já sendo iniciada, ok? Aí na frente vocês estão vendo o Morro do Caramu, pertencente à Tondela, que ó, IP3, Viseu a 20 km, ok? O pessoal aqui na lateral já está fazendo desmatamento. Então futuramente aí vamos ter uma pista toda reconstruída, com segurança, bem bacana. Beleza, pessoal? Aqui eu tô saindo de Tondela sentido a Viseu, aproximadamente 20 km. Então vocês vão poder aí observar esse trecho, ok? Já sei que estás bem sozinha, amor total no seu. Segue-se a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tondela, o Sr. Presidente da CIM de Dão Lafões, sei que também está um representante da CIM de Coimbra e vou recorrer aqui um bocadinho à mesma figura, uma vez que estão muitos autarcas presentes, o que é um sinal, aliás, da importância que já foi assinalado da assinatura desta autoconsignação e aproveitar então para cumprimentar nas vossas pessoas todos os demais autarcas que estão aqui presentes e, como eu disse, são vários. Esta empreitada diz respeito à duplicação e requalificação do itinerário principal número 3, IP3, Santa Combadão, Viseu, quilómetro 90 e 200 e o quilómetro 117, 722. O que está em causa aqui é a duplicação da atual plataforma do IP3 para um perfil transversal, tipo com 2 por 2 vias, assim como a introdução de vias de aceleração e de abrandamento regulamentares nos nós de ligação. Estão aqui os objetivos, eu em parte já os destaquei. Melhorar a ligação entre Santa Combadão e Viseu, aumentar a segurança, aumentar a comodidade da circulação rodoviária, redução do atual tempo de percurso e acrescentaria melhoria das condições de eficiência para o tecido económico da região e para o tecido económico nacional. Localização, como já mencionei, e penso que não há nada como olhar para as imagens, temos aqui identificado o troço que estará sob intervenção, 27,5 km, começa no quilómetro 90 e 200 a norte do nó de Vila Pouca e termina no 117, 722, na passagem de superior que permite a interseção desnivelada com a A25. O que é que vai ser executado? Eu já referi que é uma empreitada complexa. O que está em causa é o alargamento da plataforma, perfil 2 por 2, melhoria do traçado, restabelecimento das vias intersetadas, alteração e remodelação dos nós existentes, adequação da rede de drenagem, prolongamento das passagens hidráulicas existentes, reforço estrutural e funcional do pavimento rodoviário, obras de contenção, incluindo os muros de betão, a reposição dos serviços afetados, melhoria dos sistemas de sinalização e segurança, reabilitação, reforço e alargamento de um conjunto de obras de arte, bem como demolição e construção de outras obras de arte. Quando se faz uma apresentação deste tipo, e porque aquilo que nós desejamos é que, de facto, estas consignações possam ser apresentadas de uma forma pública e transparente, não há nada como tentar visualizar o porquê destas sucessivas afirmações de uma intervenção que é complexa. Nós apresentamos aqui um conjunto de números, de dados que, penso eu, ajudam a ilustrar aquilo que é a dimensão do investimento que está em causa neste troço. Terraplanagens, 370 mil metros cúbicos de escavação, 273.500 metros cúbicos de aterro, só
também para não ser fastidioso, enfim, tem ali os vários números, destacar aqui também as obras de arte, 19 passagens superiores, 17 passagens inferiores, agrícolas ou passagens hidráulicas especiais e obras de arte especiais. Sinalização e segurança, também para termos um bocadinho uma noção, normalmente esta é sempre uma parte muito final da intervenção, 27.671 metros lineares de guardas rígidas e 54.114 de guardas metálicas. Isto dá-nos uma ideia daquilo que de facto é a complexidade desta obra, sendo que, e porque normalmente nos tendemos a concentrar muito naquilo que são os valores de investimentos que estão associados ao empreendimento, é bom também termos uma visão sobre aquilo que é, no âmbito desta intervenção, a afetação ou a distribuição dos valores de investimento em causa. Novamente, com total transparência. Obviamente, pesam aqui essencialmente pavimentação, cerca de 29 milhões de euros, obras acessórias, cerca de 16 milhões de euros, obras de arte, cerca de 13 milhões de euros, sinalização e segurança, quase 11 milhões de euros, e terraplanagens, praticamente 7 milhões de euros. E com isto, acho que se permite ter uma visão não apenas daquilo que é a complexidade, mas também ter uma visão daquilo que é a efetiva intervenção que vai ser levada a cabo a partir do momento em que nós assinamos o auto de consignação. O dono da obra é Infraestruturas de Portugal, são 800, soma todas aquelas parcelas que vimos há pouco, 103 milhões de euros. Também esta dimensão financeira nos dá uma percepção daquilo que de facto é a dimensão significativa desta intervenção. E dito isto, feita a apresentação daquilo que é empreitada, feita a apresentação daquilo que nós vamos assinar aqui no auto de consignação, resta desejar um bom trabalho, particularmente ao empreiteiro, um bom trabalho por nós, pela região e por todos, e já agora desejar que ao longo desta intervenção consigamos ter como eu agora tenho dito várias vezes, um céu clemente que nos ajude, ou que nos facilite aquilo que é o cumprimento de prazo, terminando nesta nota de pressão sobre o empreiteiro. Muito obrigado. Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo e visa demonstrar o potencial da engenharia civil no desenvolvimento dos países. A análise que será apresentada destaca a aplicação de metodologias, o uso de softwares especializados e a importância da qualificação técnica. Não se trata de uma manifestação de cunho político, mas sim de uma abordagem técnica voltada ao conhecimento e à valorização profissional da engenharia. Nó de Tondela Sul. Localizado ao quilómetros 97+200, o nó de Tondela Sul apresenta uma geometria mista composta por meio diamante, do lado nascente, com um quarto de trevo, do lado poente. Permite a articulação do IP3 com a EN2, cerca do quilómetros 200,5 desta estrada, e confere acessibilidade às diversas localidades das freguesias de Tondela, Tonda, Moraes e Vila Nova da Rainha. Neste nó existe um troço, entre o quilómetros 97+250 e o quilómetros 97+425 do lado da faixa de sentido Viseu-Sozelas, IC2, que possui uma berma exterior com cerca de 6 metros de largura, cuja justificação se desconhece, mas que deverá manter-se para não obrigar a intervenção no sistema de drenagem longitudinal que lhe é adjacente. Na tentativa de melhorar as condições de segurança na circulação da via secundária, EN2, projetou-se a reformulação da geometria do nó, no sentido de substituir os entroncamentos existentes por rotundas. Como se pode observar na figura 3.2, a introdução de rotundas também tem a vantagem de reduzir as interseções existentes do lado nascente de 2 entroncamentos para apenas uma rotunda. Para além desta reformulação, foi ainda considerada a conversão das vias de desaceleração existentes nos ramos A e C, que são do tipo direto, para vias do tipo paralelo, o que implicou o aumento da sua extensão. Nó de Tondela Norte. Este nó localiza-se ao quilómetros 100+575. Possui uma geometria simplificada com ramos bidirecionais de ligação, através de rotundas, à via secundária EN 230. Este nó permite as ligações do tráfego do IP3 à parte norte e poente da cidade de Tondela e às localidades pertencentes às freguesias de Molelos e de Nandufe. Na dependência da rotunda sul nascente do nó localiza-se uma grande superfície comercial,
que em dias de maior afluência é capaz de gerar fluxos significativos de tráfego que interferem com o tráfego direcional dos ramos C e D do nó. Prevê-se fazer a conversão das vias de desaceleração, que são do tipo direto, no tipo paralelo e dimensionadas para a velocidade do tráfego VT igual a 100 km/h. Geometria final do nó de Canas de Santa Maria. Configuração proposta para o nó de São Miguel do Outeiro. Solução proposta para o nó de Feil. Configuração proposta para o nó de Vila Chã de Sá. Perfil transversal tipo. Secção corrente em reta e em curva. Ponte sobre o Rio Dinha. Muito bem, pessoal. Para não ficar muito longo o vídeo, vamos encerrar por aqui. E bora trabalhar! Não se esquece de inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas postagens. Se você é um profissional da engenharia e quer se qualificar, não deixe de se inscrever em nossa formação de AutoCAD Civil 3D, mão na massa. O link está na descrição.